Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou responder a tag dos 50%. Essa é uma tag bem antiga, eu não sei quem criou, mas eu vou deixar aqui na descrição alguns vídeos que eu assisti. E nessa tag a gente responde algumas perguntas relacionadas à nossa leitura até a metade do ano. Então eu acho que no dia 2 de julho marcou a metade do ano. Então eu vou responder algumas perguntinhas sobre as leituras que eu fiz até agora, que foram ótimas. E é isso, vamos lá. Até o final de junho, metade do ano, eu li 33 livros, que foi o máximo que eu já li, assim, num ano, num semestre. Então eu tô muito feliz e foram leituras muito boas. Eu não tenho, assim, exatamente uma leitura que eu tenha odiado, o que é muito bom. Então vou responder aqui a 12 perguntas sobre essas leituras. Tem bastante livro aqui pra eu falar. Eu vou ver se eu consigo mostrar a pilha que eu tenho aqui. É, vamos lá. A primeira pergunta é: o melhor livro que você leu até agora em 2022? Não consegui escolher só um. O primeiro deles é Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Esse é um clássico, né? Assim, super renomado, importante. E eu tinha muito medo de ler esse livro, assim. Primeiro porque ele é muito antigo, muito grande, e eu não sabia se a história ia me cativar. Eu sabia que era um romance de formação, então que a gente ia acompanhar uma mesma personagem, a Jane Eyre, da infância até a vida adulta. E eu já tinha lido um livro desse tipo, que é o David Copperfield, do Charles Dickens, e eu não sabia se eu ia gostar, assim, dessa coisa de ficar acompanhando um mesmo personagem. Mas eu precisei ler esse livro para minha pesquisa, meu projeto de pesquisa da faculdade. Então eu tive que encarar e, assim, eu fui com coragem e foi um dos melhores livros que eu li esse ano. Eu acho que pela história, né? Eu gostei muito da história da Jane e como a gente acompanha tudo de dentro da cabeça dela, é muito interessante ver a evolução dela e como, quando criança, ela já era essa figura excêntrica, né? Então, ela não pensava como os adultos queriam que ela pensasse, ela tinha dúvidas e fazia perguntas que uma criança não devia fazer, uma criança não devia pensar nesse tipo de coisa que ela pensava. Então ela questiona mesmo os sistemas, as instituições das quais ela faz parte e ela nunca tem assim uma resposta simplesmente de aceitar e de conformar com as coisas que estão acontecendo na vida dela, e eu acho isso muito legal. O romance em si desse livro não é uma coisa que me atraiu muito, mas eu sinceramente não acho que tenha sido foco, apesar de que o jeito que eu li esse livro, né, que foi condicionado pela minha pesquisa, eu acabei tendo que pensar muito sobre a questão do romance. Foram as várias outras nuances que me atraíram e que me fizeram perceber que realmente é um clássico, assim, um dos melhores que eu já li. Eu não li muitos, tô tentando aumentar, assim, a quantidade, mas maravilhoso. Recomendo demais que vocês leiam. Existem várias edições em português, várias traduções, mas se você conseguir ler no original, melhor ainda. A escrita é maravilhosa. E os acontecimentos assim do final me chocaram muito. O jeito que a mulher é retratada nesse livro e a mulher que diz aquilo que não é esperado que a mulher diga, que faça aquilo que não é esperado que a mulher faça, ela é relegada, assim, pro canto, literalmente pro canto da própria narrativa, né? E, enfim, incrível, maravilhoso, com certeza um dos melhores livros que eu li na minha vida. Outro livro que eu separei aqui como o melhor do ano é Véspera, da Carla Madeira. Eu já tinha lido Tudo é Rio dela e, assim, tinha sido incrível. Eu tinha dado, sei lá, 4 estrelas. E fui na Bienal, conheci a Carla Madeira e a conversa das pessoas que estavam lá no dia é que Véspera é melhor do que Tudo é Rio. Então, na própria Bienal eu já comprei e fui pegar um dia aqui pra ler e com um dia eu li tudo. Fiz bastante marcação. Não dá pra ver porque eu usei post-it transparente, né? Mas eu fiz bastante marcação. E foi incrível. Assim, eu chorei e eu, sei lá, gritei, rabisquei o livro, porque foi uma experiência maravilhosa. Nesse livro a gente acompanha a história de dois irmãos gêmeos. Eles são filhos de um casal bem tradicional, assim, mas um casal que tinha muitas brigas. E para se vingar da esposa, quando esse marido foi registrar os filhos, ele registrou eles como Caim e Abel.
E aquilo ali causou uma grande revolta, né, na mãe, porque como você coloca esse tipo de nome nos seus filhos, sabendo a história bíblica, né, de Caim e Abel, e que Caim matou Abel. Então, esses irmãos, eles são criados praticamente como se eles fossem a mesma pessoa. Porque como a mãe tem muito medo, vamos dizer, da profecia dos nomes deles se cumprir, ela começa a tratar eles como Abel e Abelzinho. E eles crescem achando mesmo que eles são a mesma pessoa, eles ganham as mesmas roupas, as mesmas coisas, é assim, bem bizarro o jeito que eles são criados. Até que chega um momento que eles vão pra escola. E na escola eles precisam usar o nome de verdade, né? O nome de batismo. E aí que começa uma ruptura mesmo na vida deles. E eles começarem a se enxergar não mais como a mesma pessoa, mas como Caim e Abel. E a gente vai acompanhando o crescimento deles, a infância, a adolescência, como um vai se destacando em relação ao outro e os desdobramentos disso na vida adulta deles. A escrita da Carla Madeira é uma coisa assim que eu não consigo explicar. Então, não é porque eu não sei o que dizer, mas é realmente você precisa ler pra você saber do que eu tô falando. Eu acho que Tudo é Rio é bom que seja lido antes, não por ter a ver, mas eu acho que como foi a primeira obra dela, é bom ter uma introdução. Mas Véspera foi incrível, assim. O final foi chocante, todos os acontecimentos, assim, ao longo da narrativa são chocantes. Mas acho que o mais incrível mesmo é ver a psicologia desses irmãos e como eles vão se entendendo como indivíduos fora desse nome, né? O poder do nome que é dado pra eles é uma questão muito discutida também. Mas é isso. A segunda pergunta é a melhor continuação que você leu em 2022. Pensando nessa pergunta, eu percebi que eu não leio muitas séries, eu leio mais livros isolados mesmo. E a única coisa que eu lembro de ter lido esse ano, que foi uma continuação, é The Bride Test. Em português, eu acho que ficou O Teste do Casamento, da Helen Huang, que é a continuação de Os Números do Amor. Nesse livro a gente acompanha o Kai, que é um homem muito bem sucedido, mas ele não consegue se relacionar romanticamente. Ele é autista e ele sente que as pessoas não são capazes de amá-lo, que ele não é digno de amor. E a mãe dele vai atrás de uma esposa e arruma uma menina e fala: Você vai ser a esposa do meu marido, conquiste ele aí, se vira. E a gente vai acompanhando, né, o desenvolvimento deles. No começo ele não quer saber dela, trata ela até bem mal, mas ela não desiste, porque ela também tem os próprios interesses dela ali em conseguir um casamento com uma pessoa que é bem-sucedida e que possa ajudar ela e ajudar a filha dela. Enfim, eu coloquei esse livro como continuação porque foi a única continuação que eu li, então simplesmente foi a melhor. Mas realmente foi a melhor, porque eu gostei muito, achei o romance muito fofo. Eu falei bem mais sobre esse livro, eu acho que nos meus lidos de março e abril. Vou deixar aqui em algum lugar da tela. Mas assim, realmente eu não li muitas séries, então. A terceira pergunta é: algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas gostaria de ter lido? Tem 2 livros que foram lançados no primeiro semestre do ano que eu queria muito ter lido, mas não li ainda. Um deles eu já coloquei na minha TBR da Maratona Literária de Inverno, que é Prazeres Violentos, da Chloe Gong. Esse livro é uma releitura de Romeu e Julieta, eu ouvi falar muito bem, é uma coisa meio terror assim também, então tô curiosa pra ler e pretendo conseguir ler na maratona. Outro livro também que lançou no começo do ano é Na Estrada com o Ex. Eu preciso falar de como eu odiei esse nome, que em inglês é The Road Trip, que é tipo a viagem, a carona, qualquer coisa assim ia ficar melhor do que Na Estrada com o Ex, mas tudo bem. Da Beth O'Leary, que é a autora de Teto para Dois e A Troca. Eu queria muito ter lido esse aí, mas eu não consegui ainda. É lançamento, sei lá, de março, fevereiro, não sei. Mas tá muito caro ainda, então eu vou esperar abaixar o preço pra ler. Mas são 2 livros que eu queria ter lido, mas ainda não consegui. Falando ainda de lançamentos, a próxima pergunta é o livro que você está mais aguardando no segundo semestre, e com certeza é o novo da Taylor Jenkins Reid, Carrie Soto está de volta, que é sobre uma das personagens de Malibu Renasce, que eu li nesse ano também, e amei. E essa personagem é uma personagem bem intrigante, assim. Ela meio que aparece pra fazer confusão em Malibu Renasce, mas a gente vê um pouco, assim, da vida dela fora do contexto da família Riva. A gente sabe que ela é uma jogadora de tênis, que ela é muito boa e que ela é muito implacável, tipo, em tudo que ela faz, tanto quando ela tá jogando, quanto na vida dela, né, nos relacionamentos que ela tem, etc. Eu não sei se eu esperava que a Taylor Jenkins Reid fosse
querer escrever alguma coisa sobre ela, porque, não sei, eu não achei que ela foi tão relevante assim. Mas enfim, tô curiosa. Eu leio tudo que ela escreve. Inclusive, eu li tudo da Taylor Jenkins Reid. Terminei ontem o último livro que faltava. Então, tá vindo na hora certa, Carrie Soto. Eu só achei a capa muito horrível. Tanto em inglês quanto em português. Eu achei péssimas. Mas tudo bem, né? A gente não pode ter tudo. A quinta pergunta é o livro que mais te decepcionou esse ano. Como eu disse, eu não tive nenhuma leitura assim que eu não gostei muito. Mas o que me decepcionou foi The Heart Principle, da Helen Hoang, que é o terceiro livro da série dos Números do Amor, que focou no meu personagem preferido da série, que é o Quan. Eu achei que o foco foi bem preguiçoso. Eu gostaria de ter visto mais, assim, eu acho que ele tinha muito potencial pra ter uma história ótima, e eu achei que foi ok, sabe? E a protagonista também, que é o interesse amoroso dele, não me convenceu muito, não gostei muito dela, nem da família dela, enfim, foi bem decepcionante. A sexta pergunta é o livro que mais te surpreendeu esse ano, e eu vou falar de um livro que eu li pra faculdade, pra uma matéria que eu faço sobre literatura portuguesa, que é uma literatura, assim, que eu já tinha lido algumas coisas, mas não diria que eu, assim, gostava muito. Mas eu li O Retorno, da Dulce Maria Cardoso. É um romance mais contemporâneo, assim, sobre a Guerra da Independência da Angola, que aconteceu nos anos 60/70. E aqui a gente vai acompanhar um garoto, o Rui, ele tem mais ou menos 15 anos. Ele nasceu na Angola, mas ele é filho de pais colonos portugueses. E agora, com a guerra, eles precisam voltar para Lisboa. Mas ele tá voltando sem nunca ter estado em Portugal. Então é sobre esse retorno, uma espécie de retorno irônico, né? Porque ele tá voltando para um lugar que ele não conhece, que ele nunca esteve. E a gente vai acompanhando tudo de dentro da cabeça dele, em formato assim de fluxo de consciência, bem mente de adolescente, assim, porque ele vai falando, atropelando. E a gente vê que mesmo numa situação assim ruim, ele ainda tem as preocupações de um adolescente, sabe? Ele quer saber se a menina que ele gosta dele também, ele quer saber se os amigos dele estão bem, etc. Então, é bem interessante, eu gostei muito do jeito da escrita, cada capítulo tem uma personalidade diferente, assim, sabe? O jeito que a Dulce narra não é o mesmo a narrativa inteira. Enfim, eu gostei muito de aprender sobre esse período da história que eu não conhecia, através de um romance tão bom. E minha professora avisou mesmo, tipo, gente, vocês vão gostar, comprem o livro, porque todo mundo que lê gosta muito. E realmente eu gostei muito e recomendo. Se você nunca ouviu falar sobre essa autora, ou se você quer ler literatura portuguesa, mas não quer ler, sei lá, Os Lusíadas, recomendo. A próxima pergunta é sobre seu novo autor favorito. Pode ser um autor que tenha lançado o primeiro livro esse ano, ou um autor que você tenha lido pela primeira vez esse ano. E com certeza já se tornou uma favorita. Carla Madeira, tenho aqui Tudo é Rio e Véspera. Essa autora me, assim, conquistou imediatamente. Eu amei a escrita dela, eu amei as histórias que ela desenvolve, o jeito que ela explora, tipo, drama familiar, traumas generacionais, etc. E tudo num contexto bem brasileiro, assim, e depois de ter conhecido ela na Bienal, minha admiração aumentou muito mais. Recomendo muito que vocês leiam. É uma autora nacional, assim, que eu acho que daqui uns anos vai se tornar uma clássica, sabe? Essa pergunta, eu não sei o que eu respondo. É sobre a sua nova quedinha ficcional. Eu acho que é pra falar de alguém, de algum personagem que você tenha tido uma quedinha, mas eu acho que eu vou falar sobre personagens que eu gostei, no geral, assim. Porque eu não consigo pensar um que eu tenha tido uma quedinha. Enfim, eu gostei muito do Sam, de Amores Verdadeiros, da Taylor Jenkins Reid. Eu falei mais sobre esse livro também em algum vídeo que eu vou pôr aqui. O Sam é um dos dois interesses amorosos da protagonista desse livro, e ele é o melhor amigo dela, da adolescência. E ele é muito fofo, muito atencioso. Eles estão passando por uma situação bem atípica, né? Então, o jeito que ele lida com isso e que dá espaço pra ela resolver, né, a vida dela, eu achei muito legal. Ele não se estressa, ele não, sei lá, faz uma tempestade em copo d'água, mesmo a situação sendo péssima. Eu gostei muito dele e do jeito que ele dá esse apoio, assim, pra protagonista tomar as decisões que ela precisa tomar.
Então foi com certeza assim, dos interesses amorosos masculinos dos livros que eu li esse ano, talvez ele tenha sido o cara mais legal, assim, de todos os livros. Um livro que te fez chorar no primeiro semestre. Eu escolhi A Canção de Aquiles, e é muito doido, porque como é uma releitura de uma história muito conhecida, que é a Ilíada, você já sabe o final, você já sabe que vai ter morte, mas você não se prepara pro jeito que essa morte acontece, sabe? Então a gente tem o Aquiles e o Pátroclo, né, que estão ali na Guerra de Troia, o Aquiles tá lutando mais ativamente, como o maior guerreiro, né, da Grécia, etc. E, assim, no momento que um deles morre, ali no final, e a gente tem uma cena muito interessante com a mãe de um outro deles. Eu sei que não é spoiler, mas eu não quero falar também. Eu achei muito emocionante ali as últimas cenas do livro. Até esse ponto eu não tinha chorado, mas o jeito que a Madeline Miller escreve é muito lindo. Eu acho que esse livro ele vale muito a pena, principalmente pela escrita. E a pessoa que traduziu esse livro aqui, assim, tá de parabéns. Deixa eu ver quem foi, inclusive. Parabéns, Gilson César Cardoso de Souza, porque ficou muito emocionante e às vezes a gente tem esse perigo, né, da tradução perder um pouco do que o autor queria dizer. Então, eu acho que quando eu pego um livro, assim, que me faz sentir muito, eu valorizo muito também quem traduziu, porque é uma tarefa muito difícil. Mas enfim, me fez chorar, recomendo. E agora um livro que te fez sorrir. Eu peguei 2. Um deles é Fantastes, do George MacDonald. Esse é um clássico conto de fadas, né? O George MacDonald é um dos maiores autores de fantasia do mundo. Ele é considerado o avô da fantasia, enquanto Tolkien é considerado o pai. E aqui a gente acompanha o Anodos, que é um personagem bem, assim, sei lá, um arquétipo. E ele vai entrando no mundo das fadas. E a gente vai vendo as coisas que ele encontra. E as descrições são, assim, bem oníricas. Parece que você tá sonhando quando você lê esse livro, sabe? Isso me deixou muito feliz. Eu li esse livro numa época que eu tava com muita dificuldade de ler, de me concentrar. Então, ler algo assim tão bonito me deixou muito feliz. Me deixou assim, sei lá. É uma coisa que acho que só a fantasia, assim, consegue fazer de certa forma. Que é te fazer imaginar muitas coisas diferentes e fazer com que você trabalhe seu cérebro pra criar esses cenários e essas coisas que não existem na vida real. Então, tem umas cenas, principalmente quando o Anudos encontra um castelo no mundo das fadas, que as descrições são, assim, incríveis. E só de lembrar eu fico, assim, com vontade de ir nesse castelo, mesmo sabendo que ele não existe. Então, eu recomendo muito, vale a pena. Até pra gente entender, assim, como os autores que se inspiraram nele, né, que vieram depois, o próprio Tolkien, o C.S. Lewis, a Dorothy Sayers, enfim, como eles pegaram muitas ideias e muitos ensinamentos do George MacDonald. E é um autor que eu nem conhecia direito, sabe? E fui saber depois que inspirou todos esses. Então, se você gosta desses outros autores, eu recomendo muito que você leia esse livro aqui. Coincidentemente, um outro livro que me deixou muito feliz foi A Escolha do Verão, da minha amiga Sara. Também é um livro de fantasia. E eu adoro livros de fantasia com crianças envolvidas. O nosso protagonista, que é o Beor, no começo ele é uma criança, assim, bem chata. E com o tempo, com os acontecimentos ali da vila, ele vai se transformando num adolescente maduro, que sabe que ele tem grandes responsabilidades para com o povo dele. E as amizades desenvolvidas nesse livro também são muito fofas e me deixou muito feliz. Se você não leu ainda, por favor. Essa próxima pergunta, graças a Deus eu tenho vários exemplos, que é o livro mais bonito que você comprou ou recebeu esse ano. Eu separei aqui 3. O primeiro é Matadouro 5, do Kurt Vonnegut. Eu achei essa edição, assim, a coisa mais linda do mundo. É a edição da Intrínseca, de capa dura. E eu não sei, essas cores da capa, assim, são incríveis. Por dentro ele é assim, a folha de guarda. Outro livro muito lindo é Coraline, do Neil Gaiman. Essa edição também é da Intrínseca, muito linda. E por dentro ela é cheia de ilustrações. E o mais lindo de todos, que chegou há pouco tempo, do Clube de Literatura Clássica, é Paraíso Perdido, do John Milton. Essa edição é bilíngue e é exclusiva do clube. Olha que lindo. Sério. Eu fiquei um tempão olhando, só olhando pra isso no dia que chegou, porque é maravilhoso. E é bilíngue, então a gente tem do lado
em inglês e do outro lado em português. A última pergunta é quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano. Tem muitos, mas um que eu quero muito e eu ganhei há pouco tempo é Na Casa dos Sonhos, da Carmen Maria Machado. Eu ouvi falar muito bem dessa autora, dos contos que ela escreve também, mas esse livro é meio que uma autobiografia, mas ela não escreve em forma, sei lá, uma forma tradicional de autobiografia. Ela escreve sobre essa casa dos sonhos, quando ela se casou e ela teve um casamento abusivo, né, com a companheira dela. E aqui ela vai contando como foi esse período, né, tóxico, em formas de pequenos continhos. Então, pelo que eu fiquei sabendo, né, são vários gêneros diferentes também. Então, ela escreve, sei lá, um conto que é mais de terror, um conto que seria tipo uma crônica, enfim. Eu achei muito interessante esse conceito e tô muito animada pra ler. Ouvi dizer que é uma autora excepcional. E todas as vezes que essa pergunta surge, né, de um livro que eu preciso muito ler, Grande Sertão Veredas vai pra lista. Eu me sinto uma farsa entre os estudantes de letras por nunca ter lido esse livro. Eu sei que é incrível, eu sei que é um clássico, assim, de um autor mineiro, maravilhoso, mas eu me intimido, sabe? Assim, é muito grande, é um clássico mesmo. Então, assim, eu não sei se eu vou conseguir ler esse ano, mas se eu conseguisse seria incrível. Quero muito conseguir ler esses dois até o final do ano. Pelo menos esse. Esse aqui eu sei que eu consigo. Esse aqui a gente sonha, né? Bom, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês foram respondendo aí mentalmente as perguntas, deixe aqui nos comentários também o que vocês acharam dos livros que vocês leram até agora. E é isso. Um beijo, muito obrigada por terem assistido e até a próxima.